Olá, eu sou a Giovanna Jankowski e junto com o meu orientador Hugo Feitosa Jurca, do Instituto Federal do Paraná, campus Curitiba, nós desenvolvemos um projeto chamado de Estado da Arte do óxido de galho em aplicações de semicondução ferromagnética e transistores e diodos de alta potência. Este gráfico em função do tempo mostra o número de publicações sobre o óxido de galho e, como é evidente, elas cresceram de forma exponencial de 1960 até 2020. Isso se deve principalmente ao número de aplicações do óxido de galho. Essa extensa lista de aplicações se deve principalmente às suas características, às suas propriedades. Por exemplo, devido ao seu caráter semicondutor, com uma diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução de 4,9 elétrons-volt, esse material é um natural bloqueador solar fotoeletrônico, podendo detectar comprimentos de onda de luz entre 200 e 280 nanômetros. Essa radiação alcança o planeta Terra somente em lugares onde existem buracos na camada de ozônio, sendo esta bloqueadores naturais desses comprimentos de onda. Sabendo disso, essa propriedade do óxido de galho pode ser extremamente relevante na área de aplicação militar, como controle de mísseis, detecção de fogo e análises químicas, biológicas e detecção de buracos na camada de ozônio. Outra aplicação que a gente pode citar é nos LEDs, substituindo o pó de fósforo utilizado atualmente. Os LEDs de óxido de galho de cor azul de alta brilhosidade já foram reportados pela literatura. O óxido de galho, por exemplo, quando dopado com terra rara, exibe forte luminescência em vários comprimentos de onda, demonstrando ser um novo material hospedeiro de fósforos emissores de cores, o que é promissor para aplicações de luz branca, principalmente para aquelas que envolvem LEDs de alto brilho como fonte de luz primárias. Falando um pouco sobre os óxidos transparentes condutores, são materiais que são opticamente transparentes e condutores, além de terem excelente estabilidade térmica, estabilidade química e alta transmitância no comprimento de onda ultravioleta visível. O óxido de galho, como filme fino, ainda pode ter sua resistência ajustada através da concentração de portadores do tipo N, fornecendo um material que combine alta transmitância óptica com uma boa condução elétrica. Por ser um material reativo também com certos elementos noviços da tabela periódica, o óxido de galho é promissor para ser utilizado em sensores em ambientes severos, como sensores de gás em altas temperaturas. Essa propriedade ela vai decorrer das reações da superfície com as moléculas de gás, resultando em alterações na sua condutividade. Os sensores de gás baseados nesse óxido têm aplicações importantes no monitoramento de gases de escape, de automóveis, de gases de combustão de incineradores, gases poluentes de plantas de refinaria e gases explosivos de aplicações militares. Ele também pode ser um fotocatalisador para aplicação em tratamentos de águas residuais, particularmente para a desfluorinação de substâncias fluoráveis. Quando dopado com os elementos de metais de transição, o óxido de galho se torna ferromagnético à temperatura ambiente, apresentando-se como um promissor candidato para o uso em dispositivos espintrônicos capazes de trabalhar à temperatura ambiente. E também é considerado um dos candidatos ideais para dispositivos de memória de acesso aleatório de alta resistência, devido às suas características intrínseca de alta resistência e condutividade extremamente sensível ao oxigênio. Pontos mais importantes para nós é dentro da espintrônica, que é um campo da eletrônica baseado na propriedade quântica dos spins, que define a orientação magnética do elétron e a interação com outros campos magnéticos. O transporte de spins em sólidos vai garantir principalmente o armazenamento e processamento de informações em dispositivos. Nós utilizamos hoje a microeletrônica do silício, mas ela atinge um limite quântico, porque temos apenas uma capacidade de armazenamento de 500 GB por polegada ao quadrado, que equivale a mais ou menos 20 nanômetros. Então, ao substituir e aplicar o óxido de galho à espintrônica, ele é capaz de reduzir a capacidade de informações, ou seja, dispositivos menores vão ser capazes de armazenar maiores informações. Falando um pouco agora sobre a magnetorresistência gigante, ela vai se basear principalmente na dopagem de materiais ferromagnéticos para alterar essa condução. A condução que eu digo é relacionada à espintrônica, que é baseada na corrente polarizada de spins, que vai garantir o fluxo de cargas e de spins por meio da aplicação de uma corrente elétrica e um ferro magnético,
que vai ser a polarização da corrente em up ou down, e usar outro para garantir ou bloquear um fluxo elétrico, ou seja, criar uma válvula de spins. Nesse experimento, foi feito filmes finos alternados de ferro e cromo, e ele garantiu o prêmio Nobel a 2 pesquisadores, esses das imagens, em 2007. Para ilustrar isso, eu trouxe o ciclo de esterese magnética do óxido de galho quando dopado com manganês, ou seja, essa é basicamente a assinatura ferromagnética do óxido de galho quando dopado. Ele mostra até onde ele satura e o que fica de residual magnético no elemento. Outra coisa que podemos citar são os transistores e diodos de óxido de galho, que vão possuir propriedades fundamentais que os tornam candidatos ideais para aplicação em dispositivos de alta potência. Os cálculos teóricos mostram que esse material tem alta tensão de ruptura de 8 MV por centímetro, o que é aproximadamente 2 vezes maior do que a tensão de ruptura do nitreto de galho e do carbeto de silício, e 20 vezes maior do que a do silício. Além disso, o amplo gap permite que esse material possa operar com elevada temperatura, ou seja, maior que 300 graus Celsius, sem se degradar. Eles são semicondutores que amplificam e trocam sinais eletrônicos e potenciais elétricos com terminais. Podem ser intrínsecos, com 12 elétrons na camada de valência, ou podem ser dopados para se tornarem extrínsecos, onde será inserido um elétron a cada 10 milhões. A dopagem P vai gerar uma lacuna, então vai ser dopada com um elemento trivalente, enquanto a dopagem N, que vai ser dopada com pentavalente, é a sobra de elétrons e ela se moverá para as camadas próximas do elétron. As técnicas que surgem hoje para tentar enquadrar o óxido de galho no mercado ou para fazer experimentos são muito caras, então surge a eletroquímica com uma esperança. Ela vai consistir basicamente em conhecer os potenciais de oxidorredução dos elementos envolvidos, assim como o substrato, e dessa maneira as melhores condições para a gente poder fazer o depósito do óxido de galho sobre os silícios do silício, para a gente poder produzir amostras que serão medidas posteriormente. Ao lado estão os potenciais de redox referentes ao eletrodo de hidrogênio. Sobre a metodologia empregada, nós fizemos então, primeiro, o estudo dos potenciais de óxido e redox do óxido de galho, mostrados no slide anterior, para a aplicação da técnica de eletroquímica, a revisão da leitura dos artigos sobre o material e as atualizações que surgiram na área. Produzimos também, com o software Vesta, células unitárias, para poder fazer a medição do raio-x, do cálculo da equação de Bragg, para poder caracterizar cada policristalino do óxido de galho. Como estamos ainda em fase de pesquisa, o que nós conseguimos até agora foi fazer a caracterização desses policristalinos por meio da lei de Bragg e a difração de raio-x, para auxiliar no processo laboratorial futuro para a produção de amostras. As condições utilizadas foram estas para a lambda. O que nós podemos perceber é que a estrutura cristalina do óxido de galho alfa é estudada por diversas características, como ser resistente à oxidação, devido à excelente estabilidade térmica, exibir um efeito eletromagnético, apresentar transição isolante-metal induzida pela temperatura e ferromagnetismo fraco. Suas aplicações entram desde campos de espintrônica, de criação de materiais inoxidáveis. A projeção é de que a gente possa projetar uma variedade de ligas e heteroestruturas para novos dispositivos multifuncionais no futuro, utilizando esse policristal. A caracterização da estrutura pode ser vista no gráfico. A estrutura gama ao lado tem as camadas epitaxiais apresentaram ferromagnetismo quando elas foram dopadas com magnésio, e por isso é promissor para aplicações de materiais espintrônicos também. Ela apresenta uma estrutura de cristal cúbico de corpo centrado e a sua caracterização também pode ser vista no slide. A estrutura cristalina delta foi bem difícil de ser feita. Os parâmetros de rede dela foram muito difíceis de serem reconhecidos porque a fase delta é difícil de sintetizar sem os elementos de estabilização. E até hoje não existe um filme fino dessa fase.
Porém, depois de muita procura, eu consegui um artigo que mostra uma simulação do delta óxido de galho, utilizando alguns dados da fase beta na sua forma pura, e por isso eu consegui construir uma célula unitária aproximada, mas não exata. A fase delta não tem muitas características importantes para aplicação, mas vocês também conseguem ver a sua caracterização no gráfico. A fase epsilon ao lado possui uma cristalografia hexagonal, chamando a atenção justamente pela sua simetria. Essa fase ela tem uma grande polarização espontânea e propriedades ferroelétricas devido à presença de energia elétrica não compensada, o que pode ser promissor para aplicações em gás elétron bidimensional de alta densidade usado em transistores. É também o polimorfo mais estável depois do beta e possui entropia térmica. Sua caracterização também pode ser vista no gráfico. Falando um pouco sobre a fase K. Para fazer essa célula unitária, primeiro os artigos me confundiram um pouco, eu interpretei como se fosse a fase epsilon. Depois eu achei um artigo um pouco mais completo que falava sobre a fase kappa e estavam disponíveis os parâmetros de rede e as coordenadas do átomo. Lendo um pouco, eu descobri que não é possível separar essa fase do óxido beta. Um artigo, inclusive, diz também que essa fase é atualmente incorporada a epsilon. No fim, a gente consegue ver a caracterização da difração por meio do raio-x também no gráfico. Eu deixei a fase beta por último, porque ela possui um band gap ultra largo de 4,9 eV, uma boa estabilidade térmica e química, uma mobilidade muito boa e um alto campo de degradação. Além disso, também mostra uma boa condição de formar um gás de elétron bidimensional. Essas propriedades nos mostram uma boa probabilidade de criar eletrônicos de potência e cortinas fotodetectores e transitores de alta mobilidade de elétrons, além de eletrônicos ambientais extremos. Essa estrutura é a mais promissora entre todas, porque é a única estável até mesmo em altas temperaturas, enquanto as outras 5 são metaestáveis em condições ambientes e transformam-se em beta-óxido de galho a temperaturas acima de 600 graus Celsius. Esse polimorfo, se submetido a altas pressões, pode se formar em alfa-óxido de galho. Para concluir, o objetivo principal do projeto é depositar eletroquimicamente o óxido de galho em substratos comerciais de silício, caracterizar a estrutura cristalina nos filmes obtidos a partir das medidas de raio-x na configuração θ20 e possivelmente em 4 ciclos, determinar a estequiometria do depósito utilizando a técnica de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x. Observar suas características eletrônicas e magnéticas a partir das medidas de um ppms em temperaturas ambientes e em baixas temperaturas. Depois de bem caracterizado, é possível estudar a adição de dopantes nesse sistema, visando a mudança de suas propriedades elétricas e magnéticas, essenciais para o seu uso em sensores elétricos e magnéticos, optoeletrônicos e LED. Esperamos ter sucesso no crescimento, uma vez que o potencial de redução do galho é muito próximo do ferro, e com isso poder mostrar a possibilidade do crescimento ser epitaxial e coerente com a literatura. Agradecemos por sua atenção. Muito obrigada por assistir.